Glória a Deus. Quero saudar a todos nesta noite com a paz do Senhor. Amém? Quero convidar você a se pôr em pé para lermos uma palavra. Está no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13 e versículo de número 35. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13 e versículo de número 35. Quero fazer os meus agradecimentos, em primeiro lugar a Deus por esta oportunidade, também ao pastor Argemiro, pastor Leandro, irmão Alex, irmão Alceu, suas famílias, coordenadores de missões, e louvamos a Deus por esta oportunidade nesta noite, amém? Quantos acharam Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 35, diz amém? Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Por bondade, tome teu assento, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas, vai relatar o início da igreja primitiva em Jerusalém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, vai relatar que depois da morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja, a igreja que ali estava reunida, os crentes, os convertidos em Cristo Jesus, se dispersaram por causa da perseguição. E Lucas vai nos relatar que a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo havia sido pregada apenas aos judeus e não tinha sido pregado ainda aos gentios, exceto no capítulo 10 de Atos, quando Pedro vai à casa de Cornélio. Lucas vai nos relatar então no capítulo de número 13, que a mensagem chega em Antioquia, uma província romana. E estando ali a mensagem de Cristo primeiramente aos judeus, a Bíblia diz que agora Barnabé é enviado a Antioquia. E estando ele ali, traz também a Paulo. E por um ano eles residem naquele lugar chamado Antioquia. E ali é pregado a palavra também aos gentios. Capítulo 13 de Atos dos Apóstolos vai nos descrever que certa vez estando Paulo em Antioquia, no sábado ele entra em uma sinagoga. E a Bíblia diz que estando ali os chefes da sinagoga, eles leem o livro da lei e também dos profetas. Então, depois de ter lido, eles olham para Paulo e diz: Paulo, é lhe dado a oportunidade para falar alguma coisa. Paulo então, que estava sentado, se põe em pé e começa a falar. E a mensagem de Paulo é tão profunda, pastor Argemiro, é tão impactante, que quando você olha no versículo de número 44 do mesmo capítulo, os chefes das sinagogas, eles chegam para Paulo depois do sermão que ali ele fala, os irmãos que ali estavam, eles olham para Paulo e diz: Paulo, nós queremos te convidar para o próximo sábado seguinte, estar aqui para trazer a mesma palavra. E o texto vai dizer que no sábado seguinte se reuniu, afluiu quase toda a cidade para ouvir Paulo falar da palavra de Deus. Aleluia! O texto é claro em dizer que o povo não se reuniu para ver Paulo e não se reuniu para ouvir palavras de Paulo, mas o texto vai dizer que a cidade quase por inteiro, ela se reúne para ouvir a palavra de Deus. E é por isso que nesta noite nós estamos neste lugar. Nós não viemos simplesmente para ver alguém pregar, nós não estamos aqui simplesmente para ver alguém louvar ao Senhor, mas nós estamos aqui pela palavra de Deus. Estamos aqui, queridos, desde segunda-feira e hoje já é quarta-feira e a igreja está cheia, a tenda está cheia de pessoas, e você veio aqui por causa da palavra de Deus. Você está aqui por causa da palavra de Deus.
profetizar sobre a cidade de Uruguaiana. Em parte falamos, em parte profetizamos. E eu quero profetizar em nome de Jesus que fluirão, se reunirão multidões para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor. Irmã Janaína não vai se reunir para ver pregador famoso, não vai se reunir para ver cantor famoso, não, vai se reunir para ouvir a palavra de Deus. Aleluia, vai se reunir para ouvir a palavra de Deus. E eu quero profetizar sobre essa cidade, que essa cidade não vai ser conhecida aonde se reúnem multidões para celebrar o carnaval, não. Essa cidade vai ser conhecida de um povo de multidões que vão se reunir para ouvir a bendita palavra de Deus. Então agora Paulo, ele começa a falar no seu sermão, e o que me chama a atenção é que Paulo começa a destacar alguns heróis, e o primeiro que eu quero destacar aqui, trazendo somente uma explanação básica, porque o tempo não me permite, o primeiro homem que Paulo aqui, ele vai falar no seu sermão, é Samuel. Quem foi Samuel? Samuel foi um grande profeta, juiz e sacerdote em Israel. Quem foi Samuel? Aquele que ungiu o primeiro monarca em Israel, Saul, e posteriormente a Davi. Quem foi Samuel? Foi aquele que Jesus, ou seja, o próprio Deus, chamou ele dizendo: Samuel, Samuel, desde a sua meninice. O segundo homem que eu quero destacar aqui é João Batista. Quem foi João Batista? João Batista foi aquele que o profeta Isaías profetizou: voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Quem foi João Batista? João Batista foi aquele que o próprio Jesus disse: dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele. O terceiro homem que eu quero destacar aqui é Abraão. Quem foi Abraão? Abraão foi o pai da fé. Hebreus capítulo 11 é mencionado Abraão como pai da fé. Quem foi Abraão também foi aquele que em Isaías capítulo 41 e versículo de número 8, o próprio Deus vai falar: Abraão, meu amigo. E eu quero nesta noite dizer uma coisa, queridos, é o que eu falo sobre mim, uma coisa é o que você fala sobre você, outra coisa é aquilo que Deus fala ao teu respeito. Isaías capítulo de número 41 e versículo 8 diz: Abraão, o meu amigo. O quarto homem que eu quero destacar aqui é Davi. Davi, homem segundo o coração de Deus, que fará toda a minha vontade. O próprio Deus assim testificou de Davi. Davi, o maior rei em Israel. Davi, um grande guerreiro, vocês conhecem a história. Mas o quinto homem que eu quero destacar aqui, a qual Paulo menciona no seu sermão, não é simplesmente Samuel, João Batista, Abraão e Davi. Quem é ele, irmã Janaína? Este é Jesus, Filho do Deus vivo. O texto vai dizer então que Paulo faz referência a alguns salmos. E o primeiro e o segundo salmo, que está no Salmos de número 16 e versículo 10, aonde ele diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Samuel foi um grande homem de Deus, foi, mas ele morreu e viu a corrupção. João Batista foi um grande homem de Deus, sim, foi, mas ele morreu e viu a corrupção. Abraão foi um grande homem de Deus, sim, foi um grande homem de Deus, mas ele morreu e ele viu a corrupção. Davi foi um grande homem de Deus, sim, Davi foi um grande homem de Deus, mas ele morreu e viu a corrupção. Mas o quinto homem que eu estou falando aqui nesta noite, ele morreu, mas ao terceiro dia Deus ressuscitou
intercede por nós. O pecado não pode deter ele, porque nunca saiu engano da sua boca. A morte não pode deter ele. Mas nesta noite eu vim falar daquele que está vivo. Ele é maior que Samuel, que João Batista, que Abraão e Davi. E ele está aqui nesta noite. E eu quero concluir dizendo que este que venceu a morte também nos dá uma esperança. E qual é a esperança? De que ele virá. Mas eu preciso fazer uma observação. Ele virá para aqueles que permanecerem fiéis ao seu nome. Ele virá para aqueles que estiverem em comunhão com a sua palavra. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante diz: eis que vos digo um mistério, e todos nós seremos transformados, e num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, e ela vai soar, e nós, os mortos, vão ressuscitar primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados, e aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está, inferno, teu aguilhão? Há uma esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós também, se você crê nesta noite no arrebatamento da igreja, se você crê no arrebatamento da igreja, nós também não provaremos a morte. Em Cristo Jesus somos justificados. João capítulo de número 13, versículo 16 vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, unigênito, único. Mas em Romanos capítulo 8, versículo 29 vai dizer que agora ele não é mais o unigênito, agora ele é o primogênito de muitos irmãos. O que você quer dizer com isso, irmã Janaína? Eu quero te dizer que antes da cruz ele era o unigênito, depois da cruz ele é o primogênito de muitos. Você faz parte dos muitos. Quando ele romper as alturas para buscar a sua igreja, ele vai estar à procura dos seus irmãos, dos muitos que aqui estão. Se você entende esta palavra, você pode levantar a tua mão e você pode dizer: mas irmã Janaína, quem está do meu lado não é crente. Profetiza para ele agora, profetiza para ela agora, dizendo: você faz parte dos muitos. Eu quero entregar estas palavras nesta noite em nome de Jesus.